Bem, convido aqui o nosso querido irmão Tiago. Irmão Tiago está incumbido de estar trazendo a mensagem nessa manhã, né? Cadê o nosso irmão Tiago? Ah, está ali. Nosso irmão Tiago, que tanto tem abençoado a nossa amada igreja, através do seu dom para a música, através de tudo que ele faz aqui. Deus abençoe Tiago, e que hoje, nessa manhã, Deus fale grandemente a nossa igreja através da sua vida, bem? Vou orar por você e você na sequência já pode seguir adiante, tá bom? Pai Santo Celestial, que nessa manhã nossos corações estejam todos atentos ao que o Senhor vai falar conosco, e que nós possamos não endurecer os nossos corações como aquele povo que viu tantas obras do Senhor ali naquele deserto, que tanto viu o Senhor fazer por eles, e mesmo assim não conseguiram se manter fiéis ao Senhor, mas que nós possamos ser um povo que representa a tua igreja verdadeiramente, um povo que realmente entranhou em nossos corações a palavra do Senhor, como diz o salmista, para não pecar contra ti. Que nessa manhã o nosso irmão Tiago, dentro do discernimento do Espírito Santo de Deus, possa trazer à tua igreja a edificação que o Senhor quer, que nós saiamos daqui edificados, segundo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado mais uma vez, nós te pedimos, conduza-nos nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém. Tiago, Deus abençoe. Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Agradeço a oportunidade de estar aqui e compartilhar uma mensagem do Senhor, uma palavra, uma breve meditação. Graças a Deus por isso, né? Amém. A palavra do Senhor verdadeiramente é um alimento, né, para nossas vidas, para nossas almas. E é através da palavra do Senhor que nós nos fortalecemos a cada dia, né, para vencermos o mal de cada dia. Glória, graças a Deus por isso. Vou convidar os irmãos a abrir a Bíblia. Tem problema se eu pegar na mão? Ficou mais à vontade. Mas vamos abrir as Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 47. Só uma breve mensagem para nós. Essa semana esses tempos, né? Estive lendo esses livros, né? Esses primeiros livros, Gênesis, Êxodo. Tem muita lição que podemos, né, aprender dessa situação, dessas passagens, dessas situações para nossas vidas. Então, Gênesis 47, versículo 1. Primeiramente, se eu fosse dar um tema para essa mensagem de hoje, o tema seria: não volte para o Egito. Não queira voltar para o Egito. Seria mais ou menos esse o tema, e vamos fazer a leitura do capítulo 47 de Gênesis. Diz assim: então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e meus irmãos e suas ovelhas e suas vacas, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. Vocês vão poder deixar até aberta a Bíblia aí, mas esse é o versículo de introdução. E qual é esse momento aqui que estava se passando, né, do que se diz respeito a essa passagem aqui no capítulo 47? Josué, nesta passagem, neste momento, ele recebeu
o povo da sua casa, seus pais, seus irmãos, tudo quanto eles tinham, e para os instalar no Egito, na terra de Gozém. Mas qual era esse momento? O José já tinha sido exaltado por Faraó, já tinha sido colocado como governador de todo o Egito por Faraó, já havia interpretado o sonho de Faraó acerca dos 7 anos de fome e dos 7 anos de bonança, dos 7 anos de fome. Já tinha passado por tudo isso e começou então a haver fome em toda a terra, e o povo, os irmãos de José já haviam tido com ele, já tinham tido contato com ele após toda aquela situação, né, de venda para o Egito. Então esse capítulo de 47 é José recebendo a sua família de volta para instalar ali no Egito. E é interessante porque no capítulo 47, versículo 5 e versículo 6, eles vão até o Faraó, e Faraó diz o seguinte, capítulo 5 e 6, capítulo 47, versículo 5 e 6. Então falou o Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante da tua face, do melhor da terra fazer habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porá por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Assim disse Faraó a José, e ali a seu pai e a seus irmãos. Interessante que Faraó oferece a terra do Egito. Ele tinha grande estima por José, devido à grande provisão que ele ajudou o Egito a ter naquele momento de fome, que o Senhor faria abater sobre toda a terra. Mas, verdadeiramente, o Egito era uma nação grandiosa naquela época de José, dos faraós ali. Era uma terra grandiosa, era uma terra com uma grande estrutura social. Eles tinham uma grande estrutura social que funcionava bem naquela época. O Egito era uma terra com várias províncias, tudo ali governado pelo rei do Egito, pelo faraó. Mas era uma grandíssima nação naquela época. E possuía uma boa estrutura social. Eles eram entendidos, os egípcios ali eles eram entendidos das tarefas, do trabalho. Eles tinham uma boa engenharia para aquela época. Era verdadeiramente uma grande nação ali naquela época. E, como obviamente era uma nação politeísta, né? Eles ali criam e exerciam a fé em muitas outras divindades, muitos outros deuses, né? Um D minúsculo. Era uma nação politeísta. E nesse cenário José instala o seu povo ali na terra de Gozém. E verdadeiramente era uma oportunidade de ter
uma troca mediante todo esse conhecimento que os egípcios tinham a respeito do trabalho. O Egito tinha exército também. Esqueci de citar que ele também tinha um exército grande. Não era uma nação verdadeiramente estruturada. Mas não era essa terra que o Senhor havia preparado para o seu povo, para o povo hebreu. Não era ali, na terra do Egito. Tanto é que o Senhor já havia avisado Jacó acerca dessa situação, que não seria ali a terra que ele havia prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó, a terra que emana leite e mel. Não era aquela terra do Egito. Vamos ler aqui vamos ler o capítulo 46, versículo 2 ao 4. Jacó já foi para o Egito, já foi ter com José, já foi se instalar lá, com essa mensagem da parte do Senhor. E falou, capítulo 46 de Gênesis, a partir do 2. E falou Deus a Israel em visão de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E Josué porá a sua mão sobre os teus olhos. Quando Jacó reúne todo o seu povo e vai para o Egito, para ali ser cuidado pelo cuidado de Deus, pela fome que havia na terra, Josué estaria perto de José e cuidaria dele, da família dele. Jacó já havia tido essa revelação que não era ali no Egito, que ele ficaria, que ele se instalaria perpetuamente ali. E vamos dar sequência. E José, apesar de ter tido uma boa convivência, o povo hebreu instalado ali na terra de Gozém, apesar de todo o povo, toda a nação de Israel ter tido uma boa convivência ali no Egito, durante a vida de José, enquanto José viveu, as coisas iam bem, e o povo de Deus prosperava e se multiplicava e se fortalecia, ali na terra de Gozém. Mas bastou José sair de cena, José faleceu, toda aquela geração, o rei do Egito também, e foi substituído por um rei que não conhecia José e o povo de Israel. Mas antes de falecer, José, no capítulo 50, versículo 24, ele diz o seguinte, ainda de Gênesis, né? Mantenha aberta a Bíblia. José diz o seguinte aos seus irmãos, ao seu povo, capítulo 50, versículo 24. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Verdadeiramente, José também instruiu o povo: olha, vocês prosperarão aqui nessa terra, mas eu vou morrer, mas não vai ser aqui
não é essa terra que a herança que o Senhor deu, Deus prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó, ele vai vir, certamente ele vos visitará e vos fará sair dessa terra. E as coisas iam bem até então, mas após a morte de José, tudo ficou difícil, tudo se complicou ali, pois após a morte de José que se inicia uma segunda fase do povo de Deus ali no Egito. E é uma fase meio dura, uma fase meio triste, que é de servidão, de escravidão. Pois o rei que ali estava à frente do comando do Egito olhava para o povo de Deus que prosperava, que se multiplicava, se fortalecia com seus filhos, herdeiros e todos os seus animais. E esse rei resolveu tomar providência acerca disso, para que o povo não se rebelasse e se juntasse com outros povos e atacasse o Egito para o tomar. Esse era o medo, esse era o receio do rei do Egito. Após toda a geração de Josué e seus irmãos terem já passado, né? E assim ele faz, ele toma essa providência e ali começa uma segunda fase na vida do povo de Deus, de Israel, ali do povo hebreu no Egito, que é a fase de servidão e de escravidão. E escravidão pesada mesmo. Ali não tinha jeito mesmo. Eles eram estrangeiros, eles eram considerados estrangeiros naquela terra do Egito. Foi um período muito triste, né? O Êxodo 22, 21. Vamos ler. Eu vou ler aqui. O povo hebreu ali na terra do Egito, verdadeiramente eles eram estrangeiros naquela terra. Desde o princípio, Deus já havia indicado a Jacó. 22, Êxodo 22, 23. Peraí, eu peguei a referência errada aqui. 22, 21. 22, 21. Vamos ler. Isso. Tanto é que o povo de Israel era considerado povo estrangeiro ali na terra do Egito. Diz assim, 22, 21, acerca das leis que o Senhor estava instruindo a Moisés: o estrangeiro não afligirá, nem o oprimirá, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Aqui era acerca isso aqui foi depois, né? O Senhor instruindo a Moisés, após ele ter tirado o povo do Egito com grande mão, com grande poder. E ele dá uma série de instruções aqui para Moisés, instruir o povo. Ele fala que para não afligir o estrangeiro que estiver no meio do povo de Israel, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. Mas também o povo foi conhecido, toda essa passagem que teve ali em Israel e no Egito. O Egito ficou na memória do povo de Israel, no povo hebreu. A memória que ficou foi como a casa da servidão. Isso aí vai estar em Êxodo 13, 3. Aqui o Senhor cumpriu a promessa, levantou Moisés e com grande mão de poder o Senhor levantou ali Moisés, e Moisés liderou o povo para ter essa grande saída dessa casa da servidão que era o Egito.
Êxodo 13:3 diz assim: E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis com levedade. Mas foi no dia da grande saída do povo hebreu, ali da casa da servidão, Moisés assim mencionou esse título, se referindo ao Egito. Casa da servidão foi, além de estrangeiro no Egito, o Egito também foi conhecido na memória do povo hebreu como casa da servidão. E é interessante porque, como sabemos, o Senhor levantou Moisés para ali ir adiante do povo que estava sendo afligido, estava sendo escravo na casa em Egito, né? E foram longos anos, viu, essa servidão, viu? Por volta de 430 anos ali no Egito, na casa da servidão, até que o Senhor os tira, e Moisés ali liderando o povo e intercedendo ali perante o faraó, o Senhor com grande poder, mostrando grandes milagres, grandes maravilhas ali, através das 10 pragas, né, do Egito conhecidos. E por fim, fazendo o povo passar pelo Mar Vermelho, para ali de uma vez por todas deixar o Egito para trás, ali marchando com esse grande milagre, né, perante o Mar Vermelho, fazendo o povo de Deus passar pelo mar com os pés secos, pés enxutos, pelo Mar Vermelho. Diante do Mar Vermelho o povo atravessa, o mar se fecha, e ali ficou para trás todo esse período da servidão no Egito. Mas é interessante o que se sucede, porque Moisés teve que trabalhar muito com o ânimo daquelas pessoas, né? Porque era uma vida nova para todos ali, e era uma vida de muita novidade e muita dificuldade também. Essa era a verdade. Mas uma vida cheia de desafios também ali. Era uma nova vida, verdadeiramente. Só que tem um porém. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos. Porque o Senhor livrou o povo de Israel da servidão, da escravidão no Egito, com grandes milagres, com grande provisão, com grande poder. Verdadeiramente ali o Senhor se revelou ao povo como sendo Deus daquele povo, o povo de Deus, o Israel. O Senhor se revelou ali e separou aquele povo e falou: esse povo é meu povo. Então, passado ali pela essa situação no Egito, atravessando o Mar Vermelho, ali tendo essa nova oportunidade de vida, as dificuldades foram muitas. Mas o que me chama a atenção é que as dificuldades que se sucederam ali, todo o povo, ou grande parte do povo, eles acabavam lembrando do Egito. Se
o pessoal ainda tinha um grande percurso ali no deserto. O Senhor ia os guiar ali pelo deserto e os guardar. Tanto é que Ele deu toda a providência para o Senhor, para o povo. Não faltou nada, né, para o povo ali, mas no deserto. Mas as dificuldades que se levantavam na vida daquele povo era sede. Eles no meio desse deserto ali tinha sede. Já ia reclamar com Moisés: o Senhor, você nos tirou do Egito para morrermos de sede aqui no deserto, Moisés? E aí o povo todo se irava e Moisés ia lá, segundo a instrução do Senhor, dava água para o povo. Pouco mais, eles sentiam fome e se tornavam lá a reclamar com Moisés: Moisés, você nos tirou da terra do Egito para fazermos morrer aqui no deserto de fome? E o Senhor providenciava ali carne, comida, até que o Senhor fez ali a provisão derradeira para aquele povo, fazendo criar um maná para eles se alimentarem ali durante toda a peregrinação do deserto. Mas era interessante que todas essas situações, o povo era tentado, se voltava a olhar para trás, para o deserto, para o Egito, para onde ele vivia. Tinha lá a sua provisão, mas era a casa da servidão. Eles eram estrangeiros, eram escravos mesmo. O povo era afligido, e mesmo assim, diante das dificuldades, uma nova vida, uma vida que o Senhor estava proporcionando para eles, eles sempre tinham essa tendência de olhar para trás, para a terra do Egito e reclamar. Para vocês terem uma ideia, o tamanho da murmuração do povo, vou pegar só um exemplo aqui, Números 14, só para a gente avançar um pouco. Números 14, versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: então levantou-se, Números 14, tá? Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morreremos na terra do Egito, ou se morramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Esse é só um exemplo da situação que Moisés passava ali com o povo, e o povo que ali presenciou, testemunhou todo o poder que o Senhor havia. Moisés instruindo: vocês são povo do Senhor, vocês são povo de Deus, o Senhor os escolheu. O Senhor tem uma promessa de levar esta nação à terra prometida, Canaã, terra que mana leite e mel. Nunca foi a intenção do Senhor fazê-lo estabelecer ali no Egito. Não, pois quando todo o povo foi para lá, o Senhor já havia instruído, não era ali. A promessa de Deus feita a Abraão, a Isaac e a Jacó, era a terra Canaã, uma terra perfeita, uma terra que mana leite e mel, e o Senhor ia cumprir essa promessa, porque o Senhor, Ele cumpre a promessa dele que Ele fez. Nosso Deus é grandioso e soberano,
é todo poderoso. E essa era toda essa situação do povo hebreu ali no Egito e no deserto. Vamos agora ler João 3,16. Vamos agora no Novo Testamento, João 3,16, essa passagem conhecida. O Senhor, eu vou pegar aqui porque eu gosto de ler certinho para não estando aqui na frente ainda dá um pouco de nervoso. João 3,16, passagem famosa, conhecida. Graças a Deus por isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados irmãos, o Senhor em Jesus Cristo nos proporcionou tamanha salvação. Ele nos amou, Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outro mais, o Senhor nos regenerou. 1 Pedro 1,3. O irmão que abriu aí em 1 Pedro 1,3, pode ler para mim? Pode ser o amigo, o seu irmão, se tiver pronto. 1 Pedro 1,3. O que dizer acerca dessa grande maravilha que o Senhor nos proporcionou? Ele nos regenerou. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. O Senhor nos amou através de Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Ele nos salvou, nos dá essa oportunidade de sermos regenerados, e em Cristo nós somos nova criatura. Eu vou ler aqui o Coríntios, é 2 Coríntios 5,17, que é acerca da somos novas criaturas. 5:17. É isso, né? Vou ler aqui. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meus amados irmãos, a obra que o Senhor Jesus nos fez, ela foi maravilhosa. Ele nos salvou, nos amou, nos regenerou, nos dá para vivermos novidade de vida, para vivermos para Jesus, para servirmos, para estarmos no caminho do Senhor, como eu gosto de dizer, com firmeza e em santidade. Esse deve ser o nosso propósito. E eu não sei, eu conheço bastante os irmãos, né? Eu praticamente cresci aqui nessa igreja, né? Desde pequeno, o Samuel também, né? Nós, né? Desde pequeno aqui nessa igreja. Eu conheço os irmãos, mas lógico, obviamente que tem bastante irmãos novos, graças a Deus por isso. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele fez uma obra na nossa vida. Eu não sei qual foi a situação que o Senhor Jesus, o milagre que o Senhor Jesus fez na vida
do irmão, na minha vida eu sei, ele me resgatou e me regenerou. Mas de onde que o Senhor nos tirou? Né? Quão grande milagre o Senhor fez nas nossas vidas. O Senhor nos tirou de velhos hábitos, de velhos costumes, para nos firmar nos caminhos do Senhor. Não é assim, meus amados irmãos? Faça uma reflexão na sua vida. De onde que o Senhor te tirou lá atrás? E é interessante essa situação, porque verdadeiramente o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. E, como até foi citado pela irmã Mira hoje, nesse mundo nós teremos aflições. Isso aí, desde que o homem teve a queda lá em Adão, desde o primeiro homem, já veio ali a aflição sobre a humanidade, sobre o homem. Isso aí veio ao decorrer das eras, das épocas. Todos nós teremos aflições, todos nós teremos dificuldades. Acontece que nós temos Jesus Cristo que vai conosco, vai adiante de nós. Ele nos fortalece, nos capacita, Ele nos regenerou. Só que, meus amados irmãos, como tem sido a postura, como tem sido a nossa postura? Muitas vezes mediante a dificuldades da nossa vida, no dia a dia. Pois, como tem sido a nossa postura? Essa passagem no Antigo Testamento, na saída do povo ali, da terra de servidão, do Egito, o pessoal agora tendo uma nova possibilidade, uma nova vida com o Senhor ali à frente, mas mediante toda a dificuldade, foi lido aqui e tem vários exemplos, o pessoal tendia a querer olhar para trás, e a casa e o Egito, no povo hebreu, no povo de Israel, é conhecido como uma casa de servidão. E como tem sido a nossa postura mediante as dificuldades? Pois devemos orar, vigiar, para não cairmos em tentação, né? Essa é a palavra, mas porque muitas das vezes as dificuldades da vida são tão elevadas, tão grandes, que essa proposta de voltar aos velhos hábitos, às velhas práticas, elas estão sempre diante de nós, diante da dificuldade da vida, meus irmãos, meus amados irmãos. E verdadeiramente não devemos querer voltar muitas das vezes a práticas que outrora nós havíamos tido e o Senhor nos livrou, o Senhor nos libertou. Essa é a postura que nós devemos ter, de estar mesmo diante das dificuldades da vida, firmes, pois é dito aqui, João 16:33, vamos ler. João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo ali na sua oração pelos discípulos, aos seus discípulos, ele diz para termos bom ânimo. No mundo teremos aflições, sim. O que é interessante é que nós
temos todo esse exemplo ali dos grandes. Nós lemos nessas passagens ali de Êxodo e Gênesis mesmo ali, Êxodo, e está cheio verdadeiramente do poder de Deus ali pelo povo, livrando, sendo ali à frente do povo em todas as situações. E é interessante, principalmente nessa parte, nessa saída do povo ali, desde que o Senhor Deus levantou Moisés para fazer que o povo saísse ali do Egito. Parece que era um milagre todos os dias, né? Milagre, e as 10 pragas era a presença de Deus ali, era o Senhor com grande mão mesmo, era milagre, milagre, milagre. E o povo saindo daquela situação, indo para uma novidade de vida. Ainda assim eles olhavam para trás, mas não é, isso daí não é, essas dificuldades da vida não era exclusivo daquele povo, não, as aflições, as dificuldades da vida estão aí, tanto daquele povo como para nós também nos dias de hoje, meus amados irmãos, para todos nós. Mas o Senhor, Ele tem abençoado, tem sustentado, fortalecido, e também temos essa possibilidade de, pela fé em Jesus Cristo, vivermos a cada dia de nossa vida é um milagre, meus irmãos. Por quanto que o Senhor tem nos abençoado e cuidado de nós. E Hebreus 12, já quero ir para finalizar essa breve reflexão, né? Hebreus 12, ali a partir do verso 1 mesmo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos-nos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Meus amados irmãos, devemos, uma vez salvos, resgatados pelo Senhor Jesus, devemos seguir a nossa carreira que nos é proposta, mesmo diante das dificuldades, que nosso pensamento não seja muitas vezes de querer voltar para trás, às vezes de um lugar que o Senhor já te tirou, de um lugar que o Senhor já libertou com grande mão até, né? E o pastor Bruno, lá no culto no lar que teve em casa, ele trouxe uma reflexão acerca do pecado, né? E o pecado ele aprisiona a pessoa muitas vezes não, ele aprisiona as pessoas, né? E foi justamente para isso que o Senhor Jesus veio desfazer todas essas obras, nos purificar do pecado. Mas verdadeiramente devemos andar vigilantes, porque o pecado verdadeiramente ele nos aprisiona. E devemos andar vigilantes, meus amados irmãos, para estar com alegria, com firmeza nos caminhos do Senhor, pois mediante toda e qualquer
situação da nossa vida, não estamos sós. Não estamos sós. O Senhor prometeu que Ele é conosco todos os dias da nossa vida. Não é verdade, irmão? Ele prometeu que cuidaria de nós, os irmãos. Em todas as dificuldades. Eu vou só ler mais uma vez aqui o capítulo 16 de João 33, para já finalizarmos essa mensagem, porque era essa reflexão que eu queria trazer para os irmãos, para, mediante todas as dificuldades, descansar no Senhor, colocar nossa esperança, nossa fé, estar firmes mesmo, amados irmãos, como igreja, em Cristo, firmes em Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. João 16:33. E aí, já quero finalizar essa breve mensagem. 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa foi a oração de Jesus pelos seus discípulos. E em Jesus Cristo, vamos ter paz em Jesus Cristo, vamos confiar no Senhor, deixar Ele conduzir mesmo nossas vidas, porque mesmo diante de todas as dificuldades, Ele tem que cuidar de nós. E como o tema da mensagem, por isso que eu coloquei esse tema, né? Não queira voltar para o Egito, né? Não queira sair da presença do Senhor. Não queira voltar para a terra da escravidão, que outrora o Senhor já nos libertou, né? O Senhor já fez um milagre ali no povo de Israel, abriu o mar para o povo passar. Muitas vezes o Senhor também já fez um milagre grande na nossa vida, já nos libertou, nos regenerou, para vivermos novidade de vida, para vivermos em liberdade, né? Mas tem falado ali em Gálatas, né? A liberdade, sobre a liberdade. Paulo tem instruído ali na carta aos Gálatas sobre a liberdade com que Cristo nos libertou, para não voltarmos a velhas práticas, ao pecado, até mesmo a leis antigas. O Senhor nos dá a paz e a liberdade, a verdadeira liberdade. Se estamos em Cristo, somos novas criaturas, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém, meus irmãos? Amém. Glória, graças a Deus. Eu ia pedir, cadê o irmão da Internet, né? Para orar e... Não, mas pode ser Samuel mesmo. Amém. Fazer uma oração aqui para a gente finalizar esse momento aqui. Eu ia pedir pro... Bom, aí eu quero agradecer a oportunidade, pedir para o irmão orar aqui pelas nossas vidas e nós estamos vivos, né, irmão? Nessa caminhada, nessa carreira que o Senhor nos proporcionou. Amém, irmão? Amém. Deus abençoe, querido Tiago, e que nós possamos trazer para as nossas vidas essa aplicação, né? Saímos uma vez do Egito, não precisamos voltar para lá, né? Saímos, né, é verdade, da dependência de uma lei e somos dependentes da graça de Deus. E que nós todos os dias possamos não apenas vivenciar isso, mas usufruir, né, dessa liberdade que Cristo Jesus nos dá, de não voltarmos mais para a casa da servidão, como bem apontou aqui nosso irmão Tiago. Vamos orar, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé e vamos encerrar esse primeiro momento. Vamos para o nosso café, depois retornamos e aí fazemos a nossa assembleia mensal, tá bom? Ti, mais uma vez, Deus abençoe. Obrigado aí por essa manhã edificante na presença do nosso Deus. Vamos orar, Pai. Nós te agradecemos por aquilo que nós ouvimos aqui do coração do teu servo, que veio pelo Espírito Santo do Senhor na vida dele e ele passou a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos entranhar essas palavras em nossos corações, que nós possamos, ó Deus, não sentir falta, saudade,
não possamos sentir ligações com o nosso passado, porque todas as coisas se passaram e tudo se fez novo nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, se alguém assistiu essa live ou vai assistir, que em nome de Jesus, essa pessoa possa ter um encontro com Cristo Jesus, possa sair da servidão do pecado, da servidão das coisas que não agradam ao Senhor, e possa viver uma vida em liberdade com Cristo Jesus. Ó Deus, mais uma vez nós te pedimos, continua nos conduzindo dentro da tua graça, continua nos conduzindo dentro daquilo que o Senhor quer para nós, e nós, em nome de Jesus, te exaltaremos, entregaremos a Ti o que é de melhor em nossas vidas, em nosso viver, que em nome de Jesus nós possamos sempre nos lembrar de onde nós viemos e aonde nós estamos, e que nós somos chamados para a salvação através da graça do Senhor, que superabundou em nossas vidas, mesmo nós sendo imerecedores de tal benefício. Senhor, obrigado mais uma vez. Nós te pedimos que o Senhor nos dê um restante de manhã abençoado na tua presença, que a nossa assembleia mensal que realizaremos daqui a pouco seja também um culto ao Senhor, e que nós possamos também desfrutar desses momentos maravilhosos no café da comunhão, e que nós possamos sair daqui cheios de Ti, cheios daquilo que o Senhor apresentou aos nossos corações essa manhã. Obrigado mais uma vez pela vida do nosso irmão Tiago, pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui nessa manhã. Te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso cafezinho, depois nós retornamos aqui, tá bom? Aos irmãos que estão na live, um bom dia na presença do Senhor, e 18 horas estaremos de volta aqui. Deus abençoe.